Um tema selecionado. Amigos do Visão Espírita, dando continuidade ao nosso tema Educação do Espírito. Nós temos aqui ao nosso lado o nosso amigo, irmão, Spencer Júnior, que vai nos falar de uma ideia que ele colocou há 2 anos atrás, aqui no nosso programa mesmo, que vocês assistiram, devem ter assistido, naquela boa entrevista, brilhante entrevista que ele nos deu, que é a respeito da universidade para livres pensadores. Eu entendo que nós não temos debates em relação a isto, nós temos um receio de discutir doutrina. Nós temos, sim, a intenção de divulgar a doutrina, como que ela já fosse algo que já está em si pronta, acabada. Eu tenho necessidade que esses espaços sejam abertos. Eu penso que um saber verdadeiro sobrevive quando ele é submetido às visitações periódicas, quando ele é subordinado, inclusive, a visitações periódicas da própria crítica do seu tempo. E eu acho que foi isso que Kardec nos ensinou, porque ele foi um homem que fez o confronto com o seu tempo. Foi um homem que examinou as várias literaturas religiosas e emprestou seu saber, mesmo sob a inspiração da espiritualidade superior, mas, sobretudo, como autor intelectual principal, de fazer esses enfrentamentos públicos. Então, o que a gente precisa ter é de debate público, discutindo entre nós, discutindo com a sociedade. Eu penso que nós devemos ter mais debate entre nós encarnados do que sessões mediúnicas. Eu acho que seria mais profícuo para o crescimento e o desenvolvimento do pensamento espírita e a sua renovação. Não temos que temer renovações, porque as renovações são necessárias e é o que mantém uma ideia iluminada e prestativa à cultura do seu tempo. É quando ela é submetida a essas visitações e atualizada. Eu penso o Espiritismo e sonho ainda como uma universidade do saber de homens livres para pensar, pensadores livres. Nós não temos uma escola espírita de produção de pensadores livres. Nós temos uma escola de divulgadores, prisioneiros de ideias estabelecidas, que se sentem amedrontados de fazer pequenos confrontos que serviriam à oxigenação do pensamento espírita. Eu espero que isso aconteça, que nós tenhamos essa abertura e entender o Espiritismo como uma escola de produção de pensadores livres e não temamos que a nossa doutrina se desmanche ao contato com outras perspectivas teóricas, porque tudo que é sólido se desmancha no ar. E o Espiritismo veio somar e não concentrar e centralizar ideias operantes a respeito de religiosidade no mundo. Aquilo deu muito o que falar e nós queremos ver do Spencer. Que universidade é essa, Spencer? Ô João Nelson, para mim é uma satisfação estar aqui com você, particularmente, e com seus telespectadores. A Universidade Aberta para os Livres Pensadores seria uma iniciativa também livre, de amparo interinstitucional. Teríamos que pensar tendo como relacionamento instituições vinculadas e vocacionadas na formação dos saberes, permitindo a construção de subjetividades que transitem numa versão de conhecimento que está sendo produzido hoje nos arraiais das ciências como um todo, que é o conhecimento da complexidade. Partindo da simples razão de que a nossa racionalidade ela tem limitações e que não dá conta da fenomenologia rica, profusa da vida. Portanto, é preciso você ter articulações. Com isto, o livre pensador, ele não teria a necessidade de ter que estar repetindo os princípios regulatórios de um pensamento originário. Significa dizer, quando você tem um sistema de conhecimento que lhe dá suporte, você não tem que ter necessariamente o apego e a obrigatoriedade de segui-lo de forma irrestrita.
Nenhum conhecimento se sustenta ou se sustentará sem que se permita ao risco exame da crítica. Primeiro, como falei, que todo conhecimento não passa de uma reunião de metáforas e de vocábulos que vem do consenso de uma comunidade de cientistas que abraça aquela vernacularidade, aqueles vernáculos, para representar algum entendimento que foi construído em comum acordo. Partindo disto, se essas comunidades se abrem entre si, se articulam, há um ganho maior, porque seria adotar um modo ecológico no pensamento de construção, de sustentabilidade de um elemento no amparo de outros, como acontece com o ecossistema. Quando você tem a construção de uma educação para um livre pensador, então, primeiro, ele pode ter, sim, como referência, sistemas de pensamento que lhe sirvam como inspiração, a não obrigatoriedade filial até e, digamos, divulgacional destes protocolos de um conhecimento prévio seria um critério já de libertação deste pensador que permitiria a ele migrar para outros saberes e, com isto, reunir os elementos que mais lhe apetecem, que ele reconhece como os mais importantes. Isso significaria criarmos uma cultura. Primeiramente, teríamos que reinterpretar o que é o conhecimento e qual é a função social do conhecimento. Teríamos que sair de uma versão encastelada prometeica do conhecimento como algo salvacionista. Não. É uma navegação em um oceano complexo que não nos garanta segurança plena, pelo contrário, nos prepara para lidar com as incertezas que imobilizam a dimensão, mais uma vez, rica e imprevisível dos fenômenos naturais. Então, o primeiro critério seria uma não filiação cega, mas uma filiação por reconhecimento de que naquele sistema de pensamento tem elementos importantes, mas não quer dizer que todos sejam, o que me permitiria migrar para outro sistema de pensamento, angariar outros elementos que melhor me apeteçam, e eu vou compondo um tecido mais compatível com aquilo que eu entendo que coincide mais com minha crítica do momento. O que isso é importante é que todo conhecimento, seja ele universitário, no ensino médio, fundamental, ele é de modelagem, de aprendizagem, dentro dos construtos estabelecidos, não permitindo fluxo de criatividade. Nós temos sacrificado a dimensão da criatividade que Albert Einstein considerava extremamente importante no fazer ciência. Nós viramos reprodutores de conhecimentos e menos produtores de conhecimento. Estar livre no sentido de não é que a pessoa não tenha uma referência, mas não se sinta nessa obrigação filial, permita ao sujeito esse trânsito livre e permite, sobretudo, a ele poder exercitar a dimensão criativa no saber. Isso repercute, me desculpe para terminar, quando você pede hoje uma produção dissertativa de um aluno, por exemplo. A dificuldade que eles têm de montar um texto, de fazer associação de ideias, porque o pensamento hoje é um pensamento muito operacional, é um pensamento movido numa lógica reducionista, quando o conhecimento ele se elastece nas articulações. Isso também começa, Nelson, com a nossa própria doutrina, né? A gente se sente muito obrigado e está repetindo os postulados, o que impede o avanço, o desdobramento do pensamento e a renovação do seu tecido metodológico está justamente em você ousar, pelo questionamento bem estruturado, aquilo que pode ser ainda aproveitado e o que não for da marcha. A advertência kardeciana, nada mais, nada menos do que não que estiver em ponto hoje com a ciência, deixemo-lo e sigamos a lógica da contemporaneidade no apontamento de outras direções que o conhecimento proporciona. Era isso que eu ia... Você complementou aí. Nós iríamos lhe perguntar exatamente isso. Por que uma ideia inovadora, né, de um sistema ou de uma condição de educação, como você coloca, de uma universidade para o livre pensamento, está provindo de um espírita? Bom, acredito até pela experiência direta
com o movimento espírita, que temos aí um fenômeno que tem me chamado a atenção. Me permita dizer, eu vejo hoje mais liberdade de pensamento nas universidades do que nas religiões e até mesmo no movimento espírita. É uma tristeza afirmar isso, uma vez que a própria doutrina, ela brotejou no canteiro de obras da complexidade dos saberes. Você vê recortes de antropologia, sociologia, psicologia, teologia, na composição da codificação. Ela não brotou de uma lógica apenas, ela brotou das lógicas reunidas e sobre uma crítica nesta lógica. Como não aplicar o mesmo método sobre nós? E sobre o mundo a gente aplica, quer dizer, isso se torna um tanto quanto, digamos, preocupante de fato em pensar na falibilidade desse método, porque como não vai ter novas entradas de novos elementos, ele vai necrosar com o passar do tempo, vai envelhecer e não vai ter seu potencial de renovação. Então, a afirmação seria com a própria experiência no movimento espírita, que eu vejo circunscrito na obrigatoriedade de estar numa repetição do estabelecido. Muitas vezes isso acontece também por parte até de pessoas já capacitadas e que têm sim percepção crítica dessa situação, mas por outras necessidades psicológicas de agradar o público, de mantê-lo a seu favor, não avançam nessas novas direções. Se a gente não mudar essa cultura, que é de um pensamento de religiosidade ancestral, que é apenas acreditar em verdades celestes, verdades sólidas e absolutas, a gente fica no efeito congelante. Porque a partir disso a gente só vai ficar na repetição. Divulgar não é repetir. Divulgar é acrescentar com base no estabelecido. Então eu posso divulgar desdobrando e não repetindo o que está posto. Essa é a função do pensamento, é de desenvolvimento, de oxigenação da sua lógica estabelecida. A partir disso, então, eu penso que até como espírita, e entendendo hoje no circuito universitário maior abertura, que é mais fácil você trabalhar na circulação desses saberes do que no próprio movimento que nasceu como produto da complexidade dos saberes, mas que não vem se complexificando por essa necessidade de estar numa repetição. Penso que a intelectualidade religiosa, ela se sacrifica em função do medo que nós temos de confrontar com aquilo que é posto como revelação. Nenhuma revelação é de origem divina. Toda revelação é de origem humana, porque vem do cérebro humano. Toda revelação tem influência divina, que é diferente, mas é a interpretação do homem. Então, podemos pensar em simultaneidade de eventos. A revelação chega como fluxo de uma nova ordem de pensamento, mas é interpretada com o cérebro que está permeado pelo circuito histórico, pelo seu tempo, pelas suas crenças, pelas necessidades do momento em que aquele cérebro produz aquele conhecimento. E a cada geração a gente tem novos aportes de conhecimento que precisam ser atualizados. Portanto, eu não penso conhecimento sem função atualizadora. O Spencer, de uma forma prática, né? De uma forma prática, hoje você vê algum arremedo ou algum tipo de movimento no meio universitário? Temos muitos espíritas no meio universitário. Você vê algum indício, e se vê onde você vê, já de um certo avanço para esta tendência de nós termos uma educação de livres pensadores? Muito boa a sua pergunta, sim. Hoje eu chego ao entendimento que está mais fácil você trabalhar nos circuitos universitários do que nos movimentos religiosos. Porque hoje o circuito universitário não trabalha mais com verdades estabelecidas, mas verdades como sustentação temporária para um entendimento basilar para outras coisas. Então a gente tem o ingresso de um movimento evolutivo no pensamento. Sim, eu vejo inclusive a temática espiritualidade. Eu mesmo sou líder de pesquisa de um grupo de espiritualidade, novas perspectivas, na universidade em que eu trabalho. Vejo o ingresso de espiritualidade em programas de cursos, tanto estrito sensu como lato sensu. Nós temos hoje programas de mestrado e doutorado em espiritualidade nas universidades em Pernambuco. Vemos a profusa demanda que existe hoje, mas que tem um endereço novo,
que justamente se chama a Avenida da Liberdade e do Pensamento. Né? Que significa dizer que o mais importante no usufruto da liberdade como uma postura ética do homem no mundo é entender este mundo e o trânsito do homem e a sua relação com a transcendência. Se você polariza isso no sentido de que a transcendência é mais importante do que a imanência, que o mundo do porvir é mais importante do que o trajeto humano, então você está criando uma dissonância que impacta nas mentes mais vibráteis, mais bem nutridas, que vão requerer conhecimentos úteis e praticáveis no cotidiano, que é o grande celeiro de transformação dos seres humanos. Então, eu vejo, sim, maior circulação de livre pensamento nas universidades, eu vejo o ingresso de temáticas importantíssimas que estavam meramente no domínio das tradições religiosas, migrando para as universidades, mas com esse conteúdo de maior libertação em termos de ter que estar sob regência de um sistema doutrinário. Spencer, ciência. Como você situa a revelação espírita sobre o ponto de vista científico? Eu entendo a constituição do pensamento espírita no século XVIII, século XIX, como a maior expressão histórico-cultural em termos de pensamento religioso. Porque ensaiou um processo articulativo de dimensões interdisciplinares. No entanto, o empréstimo da palavra ciência cria uma dissonância para o espiritismo. Por quê? Quando a gente usa a palavra ciência, a gente está usando... Ciência tem algumas demarcações muito específicas. Por exemplo, a descrição objetiva do seu objeto de estudo. No caso, o espiritismo não tem uma descrição objetiva do seu objeto de estudo. Nós não temos. Do ponto de vista metodológico, então não podemos pegar a palavra ciência. Segundo, o espiritismo alimenta a disposição para horizontes que a ciência não tem alcance. Do tipo, o que ocorre depois da morte. Nós não temos método, tecnologia realmente comprobatórios para isto. O que podemos ter mais contentamento, eu acho que seria mais honesto pensar em filosofia espírita do que em ciência espírita. Isso já se daria conta a uma grande demanda satisfatoriamente resolvida, que é pensar a fé espírita como estado de espírito, e não necessariamente uma fé que se estrutura enquanto ela é comprovada pela razão. Porque se nós atribuirmos essa relação, que minha fé aumenta enquanto eu aprovo pela razão, essa razão tem limites. A minha fé é uma disposição de abertura para aprender enquanto aquilo vai chegando para mim. E não porque eu antecipo pela razão o que eu quero conhecer, como que a minha fé dependesse da decifração do universo para poder respaldá-la racionalmente. E será possível decifrar esse universo? Não, tem um limite. Então a fé, ela é uma disposição do espírito, e eu vejo inconciliações entre fé e razão. Eu vejo a fé como estado de espírito e eu vejo a razão espírita na sustentação do homem existencial, na sua trajetória entre o nascimento e a morte. Se nós concentrar mais força nisto, o espiritismo, como maior advento da cultura religiosa no mundo ocidental, tomará um rumo bem diferente do que eu acredito que está tomando, que é a exploração de uma literatura apelativa para o imaginário, quase fantasiosa e quase sem nenhuma utilidade para a vida comum das pessoas, onde outras demandas estão se formando, precisando de novos entendimentos, e que a plataforma teórica espírita, numa nova direção, poderia satisfazer melhor e alimentar mais a nossa fé, no sentido do homem amar mais esta vida, compreender mais o seu corpo, entender mais suas demandas psíquicas, e a partir disso a gente construiria uma espiritualidade mais fortalecedora do homem do que de negação do homem do mundo. Então, pensando no sentido geral, eu não atribuiria o nome ciência espírita, mas filosofia espírita. Spencer,
você colocando essa distonia entre fé e razão, como é que fica aquela afirmação? Fé verdadeira só é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. A fé pensada dentro do que é possível atribuir para a solidez daquela fé, mas sem atribuição, digamos, de associar que ela se solidificará na desmistificação total das coisas. No sentido, a minha fé, em termos de que depois que eu morrer eu vou para um mundo melhor, ela se baseia em evidências de que existe esse mundo maior. Eu posso alimentar minha fé na nutrição dessas evidências. Isso seria compatibilizar a fé com minha razão. Mas não existe uma razão padrão por trás, subsidiária, que diga, se você adotar todos esses conceitos, então sua fé ela será fortalecida. Não, a minha fé ela é individualizada e minha razão é individualizada. E eu não posso medir o tamanho da minha fé pela exploração total e depender desta exploração do universo, que a razão decodifique tudo para nutri-la. É uma razão que eu poderia dizer, a fé verdadeira é que ela se alimenta numa razão proporcional ao que eu posso compreender e aquilo que eu entendo, que não podendo compreender, eu uso a fé como estado de espírito, abertura para o novo. E no caso específico da moral, né? Esse desenvolvimento, vamos dizer, filosófico, que o pensamento humano vai galgando, nós podemos dizer empurrado, no caso nosso, pelo pensamento espírita, nós vamos ter algum tipo de vinculação também com o desenvolvimento moral, no que tange a velocidade desse desenvolvimento? É uma coisa muito importante inserir na dimensão da moral a dimensão da ética. Porque a ética é a moral individualizada. E quando você dá um tratamento de individualização, você permite ao sujeito vivenciar, na sua perspectiva, a orientação normativa no plano universal, o que está disponível. E isso é muito interessante, por quê? Porque a moral decreta o certo e o errado. Nem sempre esse certo e errado são aplicáveis na dimensão individual. Até porque existem contingências que a moral não consegue contemplar. Acontecimentos tão específicos que não tem registro em nenhuma literatura, que está na dimensão profusa da fenomenologia existencial. E o que se tem que fazer é que o certo e errado tem que ser relativizado entre o bom e o mal. O certo é aquilo que é bom para mim. Eu tenho que trazer para a minha dimensão pessoal, investigar se aquilo vai ser funcional, me responsabilizar pelo meu comportamento adotado com base neste sentimento. E se isso for bom, continuar. Se não servir, me livrar. Mas não domesticar o meu comportamento, enquadrando a todo custo a fórceps, numa perspectiva normatizadora, porque isso é castração da minha subjetividade. Então eu penso que a moral ela precisa ingressar numa dimensão ética. Quando você fala na moral espírita, é uma moral altamente instrutiva, de uma evocação de comportamento para o bem, extremamente útil. Mas na planilha da individualidade, ela tem que ser aplicada através dessas adaptações. E com o tempo você sabe que a moral ela sofre transformações, porque a moral ela tem como conteúdo os valores. E os valores, eles são modificados a cada tempo. Existe sim alguns conceitos universais transgeracionais, do tipo fazer o bem ao próximo. Isso vai continuar. Mas em que medida eu posso fazer o bem ao próximo, em que situação e quando eu posso, e quando este próximo tem que ser o mais próximo ou não o mais próximo, e quando o bem tem que ser mais para mim nesse momento do que para o próximo. E aí eu vou relativizando e fazendo as adequações, chamando a responsabilidade individual. Portanto, a melhor moral é aquela que desenvolve o senso ético, e o senso ético é aquele que estimula o desenvolvimento pessoal, sem efeitos castradores, elevando o nível de consciência do indivíduo no conhecimento da sua natureza e na administração desta.
aí sim nós temos um processo, digamos, de evolução do comportamento humano no plano individual. Muito bem. Spencer, nós temos muitos telespectadores, né, que se interessaram e se interessam por esse tema de educação, especialmente ao nível universitário da Universidade de Livres Pensadores. Nós poderíamos passar aí o seu e-mail para aqueles interessados que queiram, o seu site, para aqueles interessados que queiram trocar ideias com você a respeito disso e, quem sabe, formando uma massa de opinião que vá se evoluindo para algumas ações concretas, não? Claro, Nelson. O meu e-mail disponível é josé_spencer@yahoo.com.br. Através desse e-mail a gente pode criar esses contatos e criar essa rede de fomento dessas ideias, porque a transformação individual parte da malha de uma cultura. Primeiro a gente precisa criar uma cultura para poder criar o estímulo individual, porque as pessoas normalmente se comportam com a aprovação social e coletiva. Se a gente tiver essa legitimação dada pela cultura nova, algumas individualidades já predisponentes, digamos, receptivas a essas novas ideias, se sentem tanto quanto acanhadas, por não se sentirem confortáveis nos grupos em que transitam. Então a cultura ela ajuda muito, e a formação dessas redes vai dando esse amparo, essa segurança, para que a gente ouse saber mais. O telespectador interessado está vendo aí na sua telinha esse endereço e as suas palavras, não vamos dizer finais, né, Spencer? Não, nós sempre estamos aí com as nossas câmeras e microfones abertos para você, o momento que você quiser, para, inclusive, nós divulgarmos mais esta sugestão que nós podemos dizer que vai se tornar concreta com certeza. Bom, primeiramente, Nelson, agradeço a oportunidade de poder estar divulgando mais a ideia da Universidade Aberta para Livre Pensadores, e isto eu acho que vem de um modo em que a ação espontânea, mas ao mesmo tempo uma ação sistemática. A gente não pode esperar muito que venha acontecer, né? Então é preciso uma iniciativa corajosa daqueles que mais sensibilizados por essa natural vocação já predisponente em muitos, mas talvez não legitimada, a gente possa criar essa massa cultural e por isto, né, começarmos a dar um pontapé de efetivação, ou seja, fazer acontecer o planejamento que se organiza em torno desta ideia, né? A ideia de ter uma dimensão, um espaço de pensar livre imputa em você articular saberes. E para isso é preciso ter um certo desprendimento das minhas próprias crenças e desprendimento dos sistemas de pensamento que me organizam, ou seja, preciso ter abertura. Então, meu apelo assim seria: repense sobre a possibilidade da abertura, não como algo que venha comprometer o bem-estar psicológico ou venha lhe trazer perturbações nos seus relacionamentos gerais, seja nas casas espíritas, mas arrisque, né? Seria a mensagem: acredite nisto e arrisque, porque foi assim que tudo começou a ser renovado no ciclo do pensamento na humanidade. Algumas pessoas tomando iniciativas e engrossando a fileira com o passar do tempo. Spencer, nós agradecemos muito a sua presença, viu? E aos nossos telespectadores, vocês estão vendo aí outra vez o endereço do Spencer. E quem sabe, Spencer, né? Essa rede começou. Bom, eu acredito que o simples fato de você ter me reconvocado para essa entrevista, ter se lembrado dessa ideia semeada há 2 anos, já me permite dizer que você já está como o semeador, né, dessa nova perspectiva. Então, espero que isso ganhe um novo vulto, cada vez mais. Esse semeador inclui eu e a minha esposa Rosana, e que o nosso Visão Espírita humildemente possa fazer essa divulgação, e vamos fazê-lo. Tá, muito agradecido e boa sorte a todos nós.